Eita, que a planta de hoje é bem antiga, hein? Uma planta lá da época dos dinossauros. Época esta em que as plantas nem davam flor. Se tem asplênios por aí ou deseja ter, e para saber cuidar direitinho dele ou deles, fica comigo todo o vídeo, tá bom? Faremos também um replantio, além de todos os cuidados dessa planta linda. Ela é bem eclética e terá sim um espaço aí para ela ficar. E também sabes que no final mostrarei como está a evolução ou não de uma planta de um vídeo atrás. Oi, sou o Dudu Jardineiro e aqui nesse canal você aprenderá a cuidar direitinho das suas plantas. Pode acreditar. Ok. E tenho aqui essa planta antiga aqui do meu cultivo. Tem anos aqui, hein, menina? Anos, anos, anos. Hoje vou dar um trato nela porque ela precisa de um vaso novo. Tá muito grandona para esse vazico aqui de nada. Que é a nossa linda Asplenium nidus. Essa variedade aqui é a crespa. Bem crespinha e... olha o barulho. Olha o barulho, mãozinhas de terra. São folhas bem rígidas, coriáceas, bem durinhas mesmo. Existem algumas variedades de Asplenium nidus. Nidus em latim significa ninho. Então, o nome mais comum dessa planta é ninho de passarinho, asplênio, ninho de passarinho, samambaia, ninho de passarinho. Sim, ela é parente, ela é prima, né, filha? Prima das samambaias. Legal. E ninho de passarinho vem por quê? Por causa do seu miolo, olha aqui. O miolo da planta lembra um ninho de passarinho. Na natureza, no seu habitat natural, algumas aves gostam de botar seus ovinhos aqui para criar os seus filhotes. Uau! Ela é nativa da Ásia tropical, lá da região tropical mais quente da Ásia. Lá, ela é mais encontrada como planta epífita. Sim, assim como muitas samambaias, ela gosta de viver sobre outras plantas, até sobre rochas, mas normalmente sobre os troncos das árvores. Ali ela fica feliz e vai que vai! Então se tiver uma árvore por aí, pode plantar o seu asplênio nela que ela vai gostar bastante. Até que ela se fixe, até que as suas raízes grudem na árvore, no tronco do caule, no tronco das árvores, vai ter que regar bem mais, até ela se acostumar lá no local, mas viverá bem lá também. Certo. É uma planta muito perene, 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 perene. Poderá viver com a gente toda a vida, toda a nossa vida e toda a vida da outra geração que vier e talvez até da outra. Sim, são plantas que vivem até centenas de anos. Uau! Em altura, estando em vasos, ela poderá passar dos 60 centímetros. Se desejar plantá-la no solo, lógico que não vai dar para colocar em qualquer terra lá do jardim. Tem que ser uma terra preparada, um substrato que ela vai gostar. Mas num solo bem preparado, ela pode passar de 1 metro, ficando uma planta alta. Pertence à sua própria família, Aspleniaceae. Asplênios na natureza, já catalogados, passam de 700 espécies. Tem bastante asplênios por aí. Uau! Agora, essa espécie nidus, esse é o crespo, tem os lisos, tem um com as pontas crespas e o corpinho todo da folha lisa. Tem asplênios nidus menos ou mais ondulados. Tem asplênios nidus que suas folhas fazem várias voltas, quase que um twist. Sim, ficam bem viradinhas para lá e para cá. É uma lindeza de planta também. Dá uma corridinha e curte esse vídeo, mãozinhas. Não custa nada, é 1 segundo. Não retirei aqui umas folhinhas secas só para retirar aqui junto com o Vosmicê. Então já pensando na poda, a poda principal e talvez única dessa planta é realmente a retirada de folhas secas, que quando estiverem secas, destacam assim com facilidade. É só, olha, só retirar, só puxar. Puxa, puxa, puxa e limpa a planta, mãozinhas. É importante limpar as folhas secas aí das suas plantas. Não deixa a planta aí com folha seca, não. Quando eu for aí, se eu vir planta com folha seca, vai levar bronca. Limpou, limpou, limpou. Pronto. Olha, dessa daqui não dá trabalho nenhum. Eu já sabia que ela era uma planta forte e que não havia necessidade de replantios tão sequenciais assim.
Mas essa coitadinha, mãozinhas de terra, só tá sendo adubada, bem tratada, recebendo carinho e tudo mais, mas nunca troquei de vaso. Já tá comigo há mais ou menos 6 anos, nesse vasinho aqui que ela veio, com o mesmo substrato. Apenas completei aqui com humus de minhoca algumas vezes, completei com um pouquinho de terra, mas replantio ela nunca recebeu. Hoje ela vai ganhar uma casa nova porque tá precisando, pobrezinha. Né, menina? Vai ficar feliz, né? Como ela é parente das samambaias, a gente já vai entender que elas gostam um pouco mais de água. Sim, o solo dessa daqui eu não deixo secar nunca. Eu rego junto com as samambaias. Nos dias muito quentes, às vezes até todos os dias. Enquanto ela está nesse vasinho menor aqui, regava assim, às vezes todos os dias, nos dias quentes, porque secava assim as folhas. Ela transpira bastante pelas folhas e o solo seca. Para você não errar aí no cultivo, o ideal é rega bastante e volta a regar quando por cima estiver seco. Como eu reguei ontem, olha, tá bem úmido ainda aqui, então não vou precisar regar hoje de jeito algum. Mas se já tivesse um pouquinho seco por cima, já era hora de regar. Os produtores indicam para quando for regar essa planta, regar apenas o substrato. Evitar molhar aqui o seu miolo, o seu ninho de passarinho, para que a planta não apodreça. Eu, mãozinhas, na maioria das vezes, rego aqui as minhas samambaias com a mangueira. E rego essa daqui com a mangueira também. Então nem sempre eu acerto aqui o substrato, às vezes vai lá no ninho. O que eu posso perceber é que regando muito o ninho, o centro, nascerão menos folhas. Isso sim, isso acontece. Graças ao bom Deus, essa joia rara nunca apodreceu. Mas a indicação é que não regue o miolo. Não sei se vai dar pra ver, irmãozinhos, olha ali. Mas tem outras, olha, 3, 6, mais de 10 folhinhas novas vindo ali. As folhinhas nascem igual das samambaias, vêm enroladinhas e vão desenrolando. Não tem nenhuma aqui agora pra mostrar. Só uma pequenininha. Mas é igualzinho a samambaia. A diferença é que as suas folhas são muito mais duras do que das samambaias e são folhas únicas. Não tem aqueles folíolos como a maioria das samambaias. Essa é uma das diferenças também. Uma outra diferença para as samambaias é que é difícil ver uma samambaia no chão, no solo. Só lá na natureza. Em casa a gente não planta samambaia no chão, não é? Ela não vai ficar muito bem. Essa daqui, se for um solo cuidado do jeito que ela gosta, fica bem sim. Como ela veio de um local quente e úmido, ela gosta de umidade, gosta de manter o seu solo não seco, pelo menos levemente úmido, e que tenha umidade também no ar. Então naqueles dias secos, em que a roupa seca rapidinho no varal, em que você sente o nariz seco, o corpo seco, a boca seca, tudo seco. Nesses dias muito secos, vale a pena pulverizar também a planta. Sabe, jogar um pouquinho de água? Não com a mangueira, que a água não vai parar, mas com um pulverizador mesmo, borrifando, por baixo e por cima das folhas. Isso ajuda bastante na hidratação. Fazendo isso e mantendo a rega em dia, essa planta ficará bem hidratada e muito feliz com você. Combinado do... Se estiver gostando do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal. E se puder, clica também no botão Seja Membro para dar aquela força. Assim, você não perderá nada, pois todas as semanas posto vídeos novinhos aqui. E ainda ajudará esse jardineiro a comer suas couves de Bruxelas. Já pensando na luz ideal, é aquela planta de sombra, mãozinhas de terra. Sim, de sombra, mas com bastante claridade. Essa daqui não vai querer ficar no breu, naquele lugar escuro, não. Tem que ser uma claridade, como estou aqui, olha. Claridade sem sol sobre ela. Se ela pegar ali um solzinho filtrado, aqueles rainhos de sol do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde, que é o solzinho do bebê, onde não queima nada, não vai queimá-la também? Esse solzinho bem fraco ela poderá receber. Mas apenas a claridade do dia já vai estar ótimo e ela fica muito feliz. Também por isso ela é bastante cultivada dentro de casa. Dá para ficar ali, ó, exposta numa mesa de sala. Sabe assim? Decorando ali uma mesa de centro ou um aparador. Fica perfeita. Pode ter essa planta na cozinha, no quarto, no banheiro, em todo local onde tenha luminosidade, ar fresco para ela. Ela vai ficar muito bem. Dentro do escritório fica ótima também. Ela até tolera um pouquinho do ar-condicionado, se não for muito gelado, ela aceita. Digo não muito gelado, pois como ela é de uma região tropical, ela também não suporta geadas. Se a sua região for muito fria, onde baixe menos de 10 graus, fica aquele frio intenso mesmo, até geando, nevando talvez. Esconda essa planta, mãozinhas, tire ela um pouquinho, guarde no local mais quente ou cubra a planta se ela estiver no solo.
mas não deixa ela pegar geada não, porque a geada também lhe queimam as folhas. E ter essa planta dentro de casa, mesmo com animais de estimação ou com crianças, não terá problema. Ela não é nada tóxica, né menina? Pode tê-la lá na mesa de centro da sala, com os bichinhos andando sem nenhum problema. Eu só peço para que fique de olho, para que os bichinhos não comam essas folhas lindas, verdes, brilhantes, porque olha, são bem brilhantes. Porque elas não são tóxicas, mas a gente também não quer estragar a planta, nem ela quer ser estragada. Essa é mais uma planta que vai purificar o nosso ar. Olha que coisa boa! Ela respira pelas folhas, ela transpira bastante dessa forma e assim melhora a qualidade do nosso ar. Ela consegue converter o gás carbônico em oxigênio e a gente respira muito melhor. Então, é mais uma dica certeira para que você tenha essa planta aí no seu cultivo, se ainda não tem. As plênios não são plantas caras, dá para cultivá-las, dá para ter várias por aí. Eu confesso que só tenho essa porque eu estava pensando esses dias, eu não tenho passado por asplênios nas minhas visitas aos gardens. Não tenho. Mas quando eu vir outros asplênios por aí, vou trazê-los para casa sim. Assim como as samambaias e as avencas, essa planta também não floresce. Como essas plantas não florescem, elas têm que se propagar de alguma forma. Essa daqui, por exemplo, em algum momento da vida, ela pode gerar algum broto aqui. Olha, essa minha já está aqui comigo há mais ou menos 6 anos, nunca gerou broto algum. Uma outra forma de propagação natural dessa planta é que ela, assim como as samambaias e as avencas, em algum momento da vida, começa a gerar esporos aqui por detrás das suas folhas. Se vir os seus asplênios com risquinhas marrons atrás, não se preocupe, são apenas as sementinhas deles. São a partir desses esporos, que podemos dizer que são as sementes, mas não são, que gerarão novas plantas. Dá para gerar em casa novas plantas através desses esporos? Até dá, mas é algo bastante difícil. Vai muito da sua paciência, persistência e tentar várias vezes e quem sabe dê certo, mas não é nada muito comum. Esses esporos, quando o vento leva, eles caem sozinhos no solo, nas árvores e ali se encontrarem um local adequado, com a umidade adequada, com a luz adequada, tudo adequado, gerarão novas plantas. Em casa a gente pode tentar semear esses esporos. Depois que a folha secar um pouquinho, viu que tem esporos na folha? Essa minha não tem nenhuma com esporos agora para mostrar. Mas você verá aquelas listrinhas marrons, que não se preocupe que não são pragas, é apenas a forma de propagar a planta. Então quando a folha estiver secando, retire os esporos e semeie como semeia as sementes dos cactos, as sementinhas das pitaias, por exemplo. Faz aquela semeadura num substrato bem levezinho, de preferência para mudas, ou numa turfa. Se desejar semear, tente. Mas não dá para colocar numa terra, uma terra pesada. Não vão nascer. Existe um substrato chamado de substrato para mudas, que ele é bem leve, aquele vai dar bem certo. Então coloca ali, umedece primeiro, coloca os esporozinhos, cobre com um pouquinho só, pode deixar numa estufinha, pode fazer alguns sem estufinha e vá tentando. Você sabia que lá pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Mas como eu já disse, não são plantas caras, então dá para comprar outras mudinhas se desejar. Mas se quiser tentar fazer também em casa pelos esporos, tente. Garanto que se tiver novas plantas pelos esporos semeadas por Vosmecê, a sua alegria será enorme. É uma planta de lento crescimento. Sim, ela cresce realmente bem devagar. Adquira uma muda hoje e não espere que ela vai crescer daqui 2, 3 meses, não. Vai levar um tempão para ela ficar grande, para ela começar a se desenvolver. Então não é tão exigente quanto a adubação, mas vai gostar sim de um pouco de adubo. Pode adubar essa planta com menos frequência do que já aduba outras plantas. Excesso de adubo para ela também não faz bem. Eu as adubo junto com a adubação que eu faço para samambaias. Porque aqui eu faço uma divisão de adubação. Eu adubo palmeiras, adubo samambaias, adubo cactos, adubo suculentas, outras plantas, tudo separado, porque senão eu me perco. Então eu adubo ela junto com as samambaias. E uso nela o mesmo adubo para samambaias. É aquele adubo de caixinha específico para samambaias. É bom para ela, pois ele tem uma maior quantidade de nitrogênio. Então favorecerá aqui o crescimento das folhas e que tenha folhas mais saudáveis. Pois essa planta é apenas de folhas, são folhagens, não há necessidade de adubos completos. Mas lógico,
Pode mesclar com um bocashi, que ela vai gostar muito, com aqueles da família Coach, com biofertilizante da composteira, com esse adubo orgânico que falo aqui no canal, que é o nosso NPK orgânico caseiro. Como ele é mais ou menos o 10-10-10, para ela será ótimo também. Se não viu o vídeo, veja. Então, adubando essa planta pelo menos de vez em quando já está ótimo. No inverno, nas estações mais frias, ela crescerá um pouco menos. Não entra em dormência, mas crescerá menos ainda. Nessas épocas, não precisa adubar. É da família das samambaias, mas pode ter pragas, mãozinhas. Como suas folhas são assim durinhas, as pragas gostam de vir aqui. Eu já encontrei uma ou outra vez, uma ou outra cochonilha de carapaça grudadinha aqui. Mas só retirei aquela, procurei, não vi mais. Outro dia vi mais uma e assim vai. Mas se eu não olho, pode encher de cochonilhas. Então eu tenho certeza que cochonilha gosta dessa planta. Algumas samambaias aqui, talvez todas elas, as lagartas gostam de comer folha das samambaias. Nunca vi uma lagarta aqui, nunca vi uma folha mordida. Nem os grilos não mordem. Então o problema que eu tenho com essa daqui, no meu cultivo de pragas, é apenas com cochonilha. Mas não vem muitas não. Ok. Agora para essa planta, para as samambaias, que também são plantas sensíveis, pragas, eu não indico a solução de álcool isopropílico. Álcool isopropílico são para plantas mais fortes. Mesmo essa folha aqui sendo dura, eu não colocaria álcool isopropílico nela. Eu gosto de colocar álcool isopropílico em cactos de suculentas e outras plantas que eu vejo que são bem fortes. Um antúrio talvez, algumas árvores, aí sim. Mas nessa daqui não, eu indico mesmo para que retire as cochonilhas uma a uma e vá olhando para ver se não aparecem mais. Se quiser prevenir a chegada de pragas, pode usar o óleo de nim. O óleo de nim é ótimo para todas as plantas. Então, pulverizando essa daqui com óleo de nim uma vez ao mês, se você tem muito problema de pragas por aí, é o indicado. E se quiser saber mais sobre o álcool isopropílico para combater as pragas dos seus cactos e suculentas, veja esse vídeo aqui. Falo tudinho sobre esse álcool que me ajuda bastante aqui a combater essas nojeiras que atacam as nossas plantas. Só para curiosidade, mãozinhas de terra, há algumas culturas, algumas regiões, alguns países que acreditam que essa planta é uma planta de renovação, que ela ajuda a renovar, proteger, equilibrar o ambiente. Se você acredita nesse poder, as plantas nos ajudam em muita coisa. Se você também acredita nesse poder místico das plantas, por que não ter asplênios em casa para ter essa proteção, para ter essa limpeza de energias ruins e manter ou atrair energias boas? Dizem que ela é ótima para isso. Além de em vasos e no solo, ela fica perfeita também nos jardins verticais. Ter asplênios dependurados pela parede fica uma belezura só. E olha que coisa linda que ficam nas coquedamas. Se quiser saber como fazer, veja esse vídeo aqui que falo da coquedama de Antúrios. A técnica será a mesma. Se a sua janela aí do quarto, se mora no alto, não bate sol, dá para ter asplênios na janela também. Não são só violetas na janela não, pode ter asplênios. Como eu falei que essas plantas são muito antigas, né, mãozinhas? Há relatos de fósseis dessas plantas aqui de mais ou menos 300 milhões de anos. Sim, muito tempo mesmo. São sim plantas, acho que de antes dos dinossauros ainda. As primeiras plantas a surgirem na face da Terra foram os musgos e as algas. As samambaias, e como ela faz parte da família, também os asplênios, estão aí entre segundo e terceiro lugar. As três primeiras a aparecer estão entre musgos, algas e as samambaias. Então você pode imaginar que são plantas muito antigas, mas que fazem sucesso até hoje. Então tenha asplênios por aí, para ter todas essas coisas boas. Combinado do... Param, pam, 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 pam. Agora é hora de replantar essa coisa linda para dar uma casa nova maior, para que ela fique muito mais bonita. E assim você vai conhecer também o seu substrato. Eu vou usar aqui para o asplênio, mãozinhas, o mesmo substrato que eu uso aqui para samambaias, que é um substrato que contém material orgânico, que fique bem soltinho e que tenha também, ó, seja um material fibroso. Aqui tem fibras também. Nesse substrato eu coloquei 2 partes de terra, uma parte de fibra de coco, uma parte de casca de pinos, bem miudinha, bem pequenininha mesmo, bem quebradinha mesmo. Pode ser também o pó de pinos, que é excelente. Uma parte de areia e uma parte de humus de minhoca. Pode ser também uma parte de esterco, de gado ou de ave curtidos.
Assim vai dar bem certo. Pensando em fazer um substrato assim com bastante material orgânico, use o que tiver aí, mas é bom que tenha algumas casquinhas nele. E não se esqueça que produtos à base de coco e madeira deve ser retirado o tanino. Daqui eu retirei o tanino das cascas de pinos e também o tanino dessa fibra de coco. Se não sabe como retira esse tanino que agride demais as nossas plantas, veja esse vídeo aqui que falo tudinho sobre ele. Isso é bem importante, mãozinhas de terra. A fibra de coco que é vendida inteira assim, depois que eu retiro o tanino, eu deixo secar e depois que seca, eu junto e corto em pedacinhos bem minúsculos, em meio centímetro no máximo, bem pequenininho mesmo, para fazer só uma poeirinha de fibra de coco. Senão, essa danada aqui não adere ao substrato. Tem que ser bem fininha mesmo e vai espalhando assim no monte de substrato, mistura, 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 depois espalha mais um pouco e vai até misturar. Assim a gente consegue ter um substrato cheio de fibras de coco misturado nele. Se for pedaço maior, não se mistura, não adianta. Para ela eu vou usar esse vasão, já fiz drenagem com isopor, já coloquei bastante substrato aqui, ó. Substrato fibroso, bem gostosinho para ela ficar bem, cheio de casquinhas. Agora a gente retira a planta e coloca aqui. Esse vaso é muito maior do que o que ela estava, então isso vai me ajudar também nas regas. Se eu regava essa planta nos dias quentes todos os dias, agora não vai precisar, porque isso daqui vai demorar bem mais para secar. Só retirá-la do vaso, ó. O substrato está molhado, mas ela vai sair facinho, deve estar cheio de raiz. O torrão está aqui bem formado, o substrato é bem antigo, mas não está mal cheiroso. Só vou desmanchar um pouquinho aqui embaixo esse torrão, só um pouquinho. Pronto, só para essas primeiras raízes já ficarem em contato bem forte com o novo substrato. Vê a altura, eu acho que está numa altura ótima. Ela já está acostumada a ficar caidinha para frente assim, ó, mas eu centralizei ela aqui no vaso. Agora é só completar aqui as laterais com substrato. Ajeita, ajeita. Põe o substrato e ajeita. Ajeita, ajeita com as mãos. Sempre assim. Põe o substrato, ajeita um pouquinho. Põe o substrato, ajeita um pouquinho. Aperta aqui as laterais, para poder entrar bastante substrato aqui, ó. Vai lá na frente também, aperta, aperta, aperta. Eu passei um pouco de substrato de trás para frente, mas é bom completar aqui a frente também. Completa, completa e ajeita, aperta, aperta. Agora faz uma limpeza rapidinha para ficar lindo. Pronto, plantada! Olha, aqui até cabe mais alguma outra plantinha se quiser colocar. Dá pra plantar uma plantinha mais alta aqui atrás, mãozinhas. Como ela tá acostumada tombada assim pra frente, não quis mudar, olha aqui, ó. Mas tem um espaço aqui. O substrato antigo já estava úmido, estava até molhado. Se fosse uma planta que não gostasse de água, eu não molharia hoje. Mas como eu sei que ela gosta, não liga, dá para molhar mais um bocadinho. Então vou molhar. Dudu plantou, Dudu regou. Porque assim ela vai se acostumando mais no substrato novo, já vai recebendo os nutrientes, vai ficar bem melhor. E a drenagem está bem ok. Eu trouxe aqui umas borboletinhas para decorar. Nem espaço tem, mas a gente coloca aqui entre uma folhinha e outra. Não na folha, né, mozinhas? Só para decorar aqui, ó. Uma borboletinha aqui, outra aqui. Tá toda feliz aqui. Plantada, regada e decorada. E temos nossa lindeza de Asplenium replantada de casa nova. Agora é só cuidar dessa planta para termos essa belezura pereníssima por muitos e muitos anos. E não se esqueça, mãozinhas de terra, que deve o quê? Beijar a sua planta, dizer que ela é linda, dar carinho para ela. Toque essa planta, converse com ela. Se ficou doente, converse para ela melhorar. Se quer ter flores, peça flores para ela. Se quer que ela cresça mais, peça isso também. Converse com a sua planta, faça os seus pedidos, que ela vai lhe atender. As plantas reconhecem a gente sim. Pode ter certeza, acredite nisso. E a dica de todos sempre é: encha seu espaço de plantas. Tenha plantas por todos os lugares. Podem ser cactos, suculentas, samambaias, folhagens, tudo que tiver por aí. Sejam verdes ou coloridas. Todas as plantas só farão bem para você, te deixarão mais forte, com mais vontade de viver, mais força para levantar da cama.
Pode acreditar, vai te manter longe da farmácia. Isso é o quê? Bom demais, pois elas melhoram o nosso coração, melhoram a nossa alma, melhoram tudo a gente por dentro. Não tenha dúvidas disso. Na verdade, tenha certeza disso! Se vira os seus aplênios. Porque as plantas são poderosas em tudos pra gente. Em tudos. A folha secar, retira aqueles espólios. Uhul! E essa formosura de Calanque Fantastic, a nossa joia rara de suculenta orelha de elefante variegata. Falei tudo sobre essa planta perfeita aqui nesse vídeo. Se não viu, veja. Olha essas cores, mãozinhas de terra. Fala se não é realmente uma planta majestosamente bela. Tá aqui com seu filhotinho crescendo. Quando ele tiver maior, um bocadinho, mais uns 2 centímetros, já posso retirar e terei uma outra muda dessa formosura. Ela é bonita sim e é também de fácil cultivo. Se não tem, super indico para que tenhas. E nunca, de jeito algum se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, mãozinhas de terra. Finalizei mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre essa belezura de Asplenium nidus? É essa planta ninho de passarinho. Já tem asplenios por aí? Já conhecia? Ficou com dúvidas? A sua já deu mudas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a mandar esse conteúdo para outras pessoas que sabem que vão gostar, compartilhando. Manda por favor lá nos grupos do WhatsApp que será bem legal. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixarei a indicação de outros vídeos aqui do canal que sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau! Pam pam param pam pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 param pam pam pam. Pam 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 pam.